Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhes falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós sacerdotes estamos revestidos do paramento vermelho, porque nós celebramos o martírio de São Bonifácio, um grande missionário. São Bonifácio nasceu no ano de 673, na Inglaterra. Foi grande apóstolo entre os povos germânicos. Ele muito colaborou para a reforma da igreja na França. Já com idade avançada, procurava evangelizar os pagãos, mas foi martirizado por eles. É reconhecido apóstolo da Alemanha e responsável pelos povos germânicos. Estamos aí, meus irmãos, diante de mais um santo que, por amor à igreja, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, foi evangelizar os pagãos. E quando se evangeliza os pagãos, não se sabe se vai voltar. Mas ele foi, e aí aconteceu de ser morto. Que Deus nos dê sempre essa graça, a graça da perseverança dos mártires, essa perseverança que eles tinham de amar a Deus, amar a igreja e amar as pessoas e desejar salvar as almas. E esse desejo foi tão grande que ele acabou morrendo. E um mártir, ou seja, quando uma pessoa morre por amor à igreja, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai direto para o céu. Estamos hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 18 até o 27. E é preciso que nós sempre percebamos isso. As autoridades religiosas do tempo de Jesus não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles, Jesus era um homem comum, era um homem igual a todos. Nós sabemos
que Jesus ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele é Deus, é perfeito Deus e é perfeito homem. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. As autoridades religiosas, como eu acabei de dizer, eles não acreditavam. Então, eles estavam sempre procurando uma forma de pegar Jesus em alguma situação para depois prendê-lo e depois até matá-lo. E foi isso que aconteceu. Jesus foi julgado, ele foi preso, julgado injustamente e foi morto injustamente, porque as autoridades religiosas não acreditavam nele. Cada hora, no Evangelho aqui de São Marcos, nós vamos percebendo isso. Surge um grupo dessas autoridades que vão ao encontro de Jesus com má intenção. Eles querem pegar Jesus em uma situação. Agora, no Evangelho de hoje, nós vemos quem? Os saduceus. Os saduceus, eles tinham uma peculiaridade. Eles não acreditavam na ressurreição. Para os fariseus, para os saduceus era assim: morreu, acabou. É muito importante que você compreenda isso para que você possa entender essa discussão. Então, morreu, acabou. Para nós católicos, graças a Deus, não é assim. Nós acreditamos na imortalidade da alma, porque a nossa alma, ela é imortal. Ela sendo espiritual, ela é imortal. Então a nossa alma, ela não morre. Já falei muitas vezes para vocês e vou continuar falando isso, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais nós vamos compreendendo. A morte é a saída da alma do nosso corpo, porque a pessoa humana, ela é constituída de alma e corpo, ou seja, é um composto de alma e corpo. A pessoa humana é assim. Quando a alma sai do corpo, o corpo perde a vida, porque quem dá a vida ao corpo é a alma. Uma vez que a alma sai, o corpo morre. E a alma, ela vai para a eternidade. Essa eternidade que a alma vai, ela vai ao encontro de Deus e ali pode acontecer ou a condenação eterna para ela ou a salvação eterna. Quem vai primeiro ao encontro de Deus é a alma. O nosso corpo fica aqui. Mas na nossa profissão de fé, nós dizemos o seguinte: creio na ressurreição da carne. Então a nossa carne, ou seja, o nosso corpo, ele morre, mas um dia ele irá ressuscitar e irá se encontrar com a nossa alma. Se a nossa alma estiver no céu, o corpo vai se encontrar com a alma no céu e vai viver eternamente no céu com Deus. Se a nossa alma estiver no inferno, o nosso corpo vai se encontrar com a nossa alma no inferno e vai viver eternamente no inferno. Se estiver a alma no purgatório, e quem está no purgatório está salvo, é preciso notar isso. Quem está no purgatório está salvo,
está passando por um período de purificação e depois vai para o céu. Então, a nossa alma, ou melhor, o nosso corpo, quando ele ressuscitar, se a alma estiver no purgatório, ele vai para o purgatório e depois do purgatório vai para o céu. Quem está no purgatório não está lá vivendo um tempo de decisão, já está decidido, vai para o céu. Essa é a doutrina da igreja, leiam o catecismo da igreja, meditem e vocês vão entender isso melhor. Uma vez entendido o que eu acabei de dizer, veja o que é que esses saduceus que não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam na ressurreição da carne, para eles tudo se encerra com a morte, morreu, acabou. Então eles propõem essa pergunta a Jesus. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Aí, resumindo, esses 7 irmãos, eles foram casando com essa mulher na medida em que eles iam morrendo. Então, um irmão casou, morreu, a esposa, a viúva, casou com o outro irmão, ele morreu, a viúva casou com o outro irmão, e foram 7 irmãos que morreram. Não deixaram descendência, então significa que essa mulher não gerou, não teve filhos. E a pergunta agora maliciosa é essa. Se existe então a ressurreição, esses 7 irmãos que casaram com essa viúva, lá no céu, lá na eternidade, com quem essa mulher vai ficar? Vai ficar lá, então, com 7 homens? Imagina só. A pergunta macabra, a pergunta maliciosa para pegar Jesus. Mas eles não estão com qualquer pessoa, eles estão com Deus. E Deus sabe tudo. Deus sabe como é que é o céu, Deus sabe como é que é o inferno. Deus sabe como é o purgatório. Deus é Deus, Deus é o Senhor. Então agora Jesus responde para ele. Na ressurreição, a pergunta deles é, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram. Aí Jesus vai dizer o seguinte, lá na eternidade, lá no céu, não existe mais casamento. O casamento, meus irmãos, é só para esta vida. Então, um homem e uma mulher, e isso precisa ficar bem claro para nós. Para Deus, o casamento acontece entre um homem e uma mulher. O casamento não acontece entre um homem com um homem, ou uma mulher com uma mulher. Isso é coisa do paganismo, isso é coisa dos pagãos. Se os pagãos querem viver assim, problema deles. Para nós católicos não existe isso, porque Deus fez o homem e fez a mulher e pediu que o homem e a mulher se casassem para gerar filhos. Homem com homem não gera filhos. Mulher com mulher não gera filhos. É só prazer carnal. O casamento não se reduz somente ao prazer. O casamento tem a finalidade de gerar filhos para Deus. Existem algumas exceções, aqui no caso, nós vemos no Evangelho,
de casais, eles casam tudo certinho, repito, homem e mulher, e não conseguem gerar filhos. Isso é um mistério. Mas o objetivo do casamento é gerar filhos para Deus, porque Deus quer filhos no céu. Mas a consequência do pecado original gerou também essa questão de casais se casarem e não conseguirem ter filhos, mas caso não tenham filhos, entrem na fila de adoção e adotem. Então voltemos ao que eu estava falando, isso é um parêntese, porque nós precisamos ficar bem claro as coisas, ainda mais nesse mundo secularizado, materialista e paganizado que nós estamos. Então hoje se acha que homem com homem pode casar e mulher com mulher não pode casar. Segundo a doutrina da Igreja Católica, e a Igreja Católica ensina o que Jesus ensinou, para não ficar assim, a igreja fala uma coisa e Jesus fala outra, não. O que a igreja ensina é o que Jesus ensinou. Então, na doutrina, nos nossos ensinamentos, na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, homem com homem não pode casar. Mulher com mulher não pode casar. Quem deve casar é homem com mulher, mulher com homem. Então o homem casa ali com a mulher e vai gerando os filhos, vai dando filhos para Deus. Esses filhos nascem e a primeira coisa que deve se fazer é batizá-los para que eles também ganhem a vida eterna, porque Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho de São João o seguinte, que é preciso nascer de novo. Quem não nascer na água e do Espírito não entrará no céu. Então, o casal gera para este mundo e depois a igreja gera nas águas do batismo para a eternidade. O casal morreu, acabou. Lá no céu não existe casamento. Lá no céu, o esposo e a esposa não vão viver lá como se estivessem casados. Jesus falou que lá todos nós seremos como os anjos. Os anjos não casam. Seremos todos irmãos, filho de Deus. Nós seremos lá filhos. E nós católicos, nós cremos, graças a Deus, que Nossa Senhora é nossa mãe. Então ela será nossa mãe lá no céu. Isso nós cremos também. Mas nós não iremos lá nos encontrar com a nossa mãe terrena e vamos dizer, olha, aquela dali é minha mãe, e nós vamos viver dizendo a ela, é minha mãe, minha mãe. Ou a mesma coisa com o nosso pai. Casamento é para este mundo, se encerra com a morte. Tanto que quando o homem morre, a mulher ela fica viúva e se ela quiser, ela pode casar novamente e isso não é tido como adultério. E aí vai a mesma coisa. Se a mulher morrer, o homem fica viúvo, ele está livre para contrair um novo matrimônio, caso ele queira. Mas sempre neste mundo. Então Jesus fala que Deus não é Deus dos mortos, mas é dos vivos. Ou seja, uma vez que a nossa alma é imortal, ela vai para a eternidade. E um dia o nosso corpo que morre, ele vai ressuscitar e vai se unir à alma. Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Os mortos aqui na concepção dos saduceus, que seria o seguinte, morreu, acabou, não tem mais nada depois. Mas vejam só, meus irmãos, que coisa.
Nós precisamos pensar nisso e meditar nisso. Imagine nós nascermos, aí morremos e acabou. Os ateus pensam assim, os materialistas, aqueles que não creem em Deus. Se eles não creem em Deus, então a única coisa que eles podem acreditar é nisso, que morreu, acabou. Mas como nós cremos em Deus e Deus está no céu, nós devemos acreditar firmemente nisso, que quando nós morrermos, nós iremos para a eternidade. Mas vamos viver uma vida de santidade. Não vamos viver neste mundo de qualquer jeito. Vamos viver na santidade, sendo obedientes a Deus, amando a Deus, fazendo o bem, indo na missa, rezando, fazendo tudo aquilo que nós precisamos fazer para nós ganharmos o céu, como hoje nós celebramos São Bonifácio, e São Bonifácio está no céu. Ele foi morto pelos pagãos, mas os pagãos só adiantaram a entrada dele na eternidade. Agora ele está no céu. E nós vamos para lá, e nós cremos nisso. Vamos ser santos. Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de chegarmos no céu. Vamos ser perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. Vamos ser santos como o nosso Pai do céu é santo. E lá no céu iremos viver a vida divina. Lá no céu nós iremos viver com Deus. Iremos viver com os nossos irmãos que já foram. Iremos viver com os santos e iremos viver diante da Santíssima Trindade. Eu recomendo até você ler a primeira leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, e depois do 6 até o 12, onde Paulo vai falar justamente sobre isso para Timóteo, dizendo para ele não perder o fervor. E ele vai falar justamente da eternidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe Maria Santíssima.